Olá, sábado 9 de abril, boa noite. O Hospital das Clínicas de Belo Horizonte desenvolve novo aplicativo para ajudar na aplicação de medicamentos para quem tem diabetes. Foragido da Justiça, Julia Igor descumpria determinação judicial e se apresenta à polícia. Ele achou por bem aí se entregar, haja vista que tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil já estavam no encalço do mesmo. Mulher de 29 anos é presa suspeita de tráfico de drogas. Menor que estava junto com ela é apreendido. Tem várias denúncias que ela trafica naquela região, inclusive usa uma árvore que tem naquele local para o pessoal fazer o uso da droga. Rapaz manuseia arma de fogo e acaba disparando tiro no próprio pé. Quem lida com a arma tem que ter um conhecimento técnico, né? Fatalmente ele não tem. E tem um resumo dos principais fatos ocorridos na semana e mais. Patos de Minas já está há uma semana sem varreção de ruas e sujeira incomoda a população. Peleja de um jeito, não tem jeito. A cidade está esmoronando tudo, acabando, né? Unipam, em parceria com o IFTM, promove Café com História. O professor tem que vir, tem que se formar, tem que continuar na área de formação. Eu consegui mostrar para o aluno a importância da história para a vida dele. O Hospital Atual realiza curso para gestantes. Uma das coisas muito importantes para a gente falar da gestante é a parte emocional, né? O que altera na cabeça da mãe. E no nosso quadro de receitas você vai aprender a fazer pudim de chocolate com uísque. Se um dia você estiver um pouco para baixo e comer essa sobremesa, tenho certeza que você vai se animar na hora. Esses são alguns dos destaques do NTV News que está começando agora. Um caminhão carregado de madeira tombou ontem à tarde na MSC 354, na altura do quilômetro 69, próximo à curva da Serrinha, no município de Vazante. A pista teve que ser interditada nos dois sentidos para a retirada do veículo e da madeira. De acordo com informações do condutor do veículo, Birajara Mendes da Silva, ele seguia sentido Guarda-Mora Vazante. Quando precisou utilizar os freios, a mangueira acabou estourando. O caminhão acabou descendo de ré e tombou após uma manobra do motorista na tentativa de tirar o caminhão da pista para não atingir outros veículos que seguiam logo atrás. O motorista teve apenas ferimentos leves e permaneceu no local até a liberação do veículo. Depois de ficar foragido da Justiça, Julia Igor Mauro da Silva, 25 anos, vinha sendo procurado pelas polícias civil e militar. Ele se apresentou ontem ao delegado Everton Evangelista. O rapaz estava sendo procurado por descumprir regras da prisão domiciliar. No final de semana passada, a ex-mulher de Julia Igor o acusou afirmando que ele teria colocado uma arma na cabeça dela, a ameaçando de morte. Julia Igor Mauro da Silva, de 25 anos, tem várias passagens pela polícia e cumpria prisão no regime semiaberto. Na semana passada, ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia após ameaçar com arma de fogo a ex-companheira dele. Ele chegou com a namorada dele de moto, me viu, desceu, a hora que ele ficou lá embaixo do morro, gritando, falando que meus meninos não iam embora. Aí eu falei que assim, ele foi, trouxe os meninos chegou lá e deu um chute na minha moto, aí ele falou que ia me matar, eu falei, só você matar então. Desceu, buscou o revólver, colocou o revólver na minha cabeça, falou que ia dar um tiro, só não atirou por causa que meus filhos estavam vendo. Na ocasião, Julia Igor pagou fiança e foi liberado, mas o mandado de prisão foi expedido contra ele. E devido à situação que ele estava, no cumprimento da pena, ele estava trabalhando durante o dia na APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e durante a noite ele deveria estar em casa e aos finais de semana. Então, juntou esse delito que ele cometeu com esses descumprimentos frequentes dessas medidas impostas pela Justiça, e a soma disso aí culminou com a expedição do mandado de prisão. Ele achou por bem aí se entregar, haja vista que tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil já estavam no encalço do mesmo. Possivelmente, nos próximos dias, dentro de alguns dias, a Justiça marcará uma audiência aí de justificação para verificar a situação e se o mesmo deve permanecer preso. O autor foi encaminhado para o presídio Sebastião Satiro de Patos de Minas. Essa prisão é mais um resultado do projeto Colheita. É um trabalho ininterrupto, como já mencionado em outras oportunidades, e vez e hora, sempre nós estamos aí, seja verificando o cumprimento de medidas como não poder se ausentar do domicílio, frequentar certos lugares, como também na reiteração do cometimento de novos crimes.
E ouve só essa história, olha só, um aposentado de 77 anos, na cidade de Lagoa Grande, procurou a polícia militar relatando que outro homem chegou até a propriedade dele e comprou uma galinha caipira, pagando com uma nota de R$100. Ele então devolveu o troco de R$70. Aí o comprador da galinha perguntou ao aposentado se ele trocaria umas notas de 100 para o mesmo. A vítima disse que sim e efetuou a troca de R$500. Depois da saída do rapaz, o filho do aposentado é que percebeu que as 6 notas, que totalizaram R$600, eram falsas. A polícia agora está à procura do golpista. Segundo o boletim de ocorrências, trata-se de um homem baixo, cabelo grisalho, aparenta ter aproximadamente 40 anos e estava em um carro escuro. E uma mulher de 29 anos foi presa ontem à noite por tráfico de drogas no bairro Jardim Paulistano. Ela foi abordada na companhia de um adolescente com maconha. Na casa da suspeita, os militares apreenderam mais drogas e uma espingarda de chumbinho sem documentação. A polícia militar fazia patrulhamento de rotina quando viu um veículo parado em local ermo na rua Vicente José de Santana, no bairro Jardim Paulistano. Pouco depois, os militares viram quando 2 pessoas desceram do carro. Ao fazer então a abordagem, viram quando o rapaz jogou algo no mato. Era droga. Cuidado, busca aí no menor e também na maior. E ao olhar que se encontrava no chão, se tratava de um pequeno tablete de maconha. Renata de Carvalho Campos, de 29 anos, foi presa. Ela já é conhecida no meio policial. O menor que estava com ela foi apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia. Essa maior, essa autora aí, de nome Renata, é conhecida no meio policial e tem várias denúncias que ela trafica naquela região. Inclusive usa uma árvore que tem ali naquele local para o pessoal fazer o uso da droga. Deslocando pessoas desses que fica logo à frente. E na casa de Renata, que fica próximo ao local onde os dois foram encontrados, a mãe relatou não concordar com a postura da filha e autorizou a entrada da polícia na residência. Do quarto dela foram localizados mais 2 tabletes de maconha de tamanho grande, além de dinheiro e uma espingarda de chumbinho sem procedência comprovada. Em contato com sua genitora, a qual nos relatou que convive infelizmente com esse fato, autorizou nossa entrada. Momento aí com a Renata, no quarto dela foi encontrado mais 2 grandes tabletes de maconha. Em busca aí também foi encontrado debaixo aí, de sua cama essa espingarda de chumbinho, né, qual também não tem procedência. Mais uma vez aí, retirando esse pessoal aí que está fazendo o tráfico naquela região, né, vendendo droga aí para o menor. Mas o que mais chamou a atenção nesse caso foi a atitude da mãe do menor que foi apreendido. Ela esteve na delegacia e reprimiu o filho. A mãe do menor chegou, né, desesperada, pedindo até pelo amor de Deus essa situação que ela está passando com o filho dela, né, e já fez de tudo para ele. Ela não aceita isso, o filho dela quer saber só de viver, ele já largou os estudos, infelizmente, entrou no mundo das drogas. E essa maioria, a mãe dela também não aceita a atitude que ela está tomando, vender. Uma vez que ela tem 2 criancinhas pequenas, a qual chegamos lá, inclusive as crianças nos levaram até o local onde estavam as drogas. Que situação. E quem sofre nesses casos é a família, como você viu aí. Daqui a pouco você vai ver aqui no NTV News, rapaz manuseia arma de fogo e acaba disparando no próprio pé. Patos de Minas já está há 1 semana sem varreção de ruas e sujeira incomoda a população. E a 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Patos de Minas estará realizando cursos de brigada de incêndio e primeiros socorros. Serão oferecidas 50 vagas para o curso de brigada de incêndio, que acontecerá de 25 a 29 de abril, e 50 vagas para o curso de primeiros socorros, que acontecerá entre os dias 2 e 13 de maio.
As aulas acontecerão apenas no período da noite, de segunda a sexta-feira. As inscrições serão realizadas somente no quartel, que fica na Avenida Professor Aristides Memória, número 319, no bairro Paulistano, em horário comercial, no período de 4 a 19 de abril. Os interessados deverão levar documentos pessoais. Podem participar pessoas acima de 18 anos, estar em dia com os deveres e obrigações civis e ter boa saúde. O curso será gratuito, sendo recolhido de forma voluntária 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão repassados a instituições de caridade. Informações no quartel do Corpo de Bombeiros ou através do telefone 3823-3583. E agora há pouco, um jovem de 22 anos foi preso e com ele a polícia encontrou um revólver calibre 32. Detalhe, após manusear a arma, ele acabou dando um tiro no próprio pé. Neste sábado, uma arma de fogo foi apreendida após ter disparado no próprio pé. Alisson Henrique, aliás, foi preso depois de ser atendido no hospital. A polícia militar foi acionada por funcionários do hospital regional que relataram que Alisson Henrique Lopes teria dado entrada no local com um ferimento à bala no pé esquerdo. Inicialmente, ele alegou que tinha sido vítima de bala perdida. Havia contradição no relato dele e os militares resolveram então deslocar até a residência dele. Familiares do Alisson permitiram a entrada da polícia na casa que fica no bairro Jardim Panorâmico. No local, os militares encontraram um revólver calibre 32 com uma munição intacta e outra deflagrada. Após a arma ser encontrada, o autor mudou sua versão. Já confessou, né, que a arma era dele e, portanto, assim que ele foi atendido lá, liberado pelo plantão médico do Hospital Regional, ele foi conduzido para a delegacia, onde ele foi preso. A alegação dele é que ele tem a arma para uso próprio, né, para defesa própria, e que ele estava fazendo a limpeza dela com óleo e ela veio a disparar. Existe a suspeita de que o revólver pertença a outra pessoa. Isso tem que ser investigado, né? Nós passamos essas informações para a Polícia Civil. Se eles acharem necessidade de investigar até demais situações, ficará a cargo deles. Alisson Henrique tem diversas passagens pela polícia. A ocorrência inusitada chamou a atenção. Quem lida com a arma tem que ter um conhecimento técnico, né, para estar manejando o armamento. Como ele não tem, logicamente ele não tem porte, não tem registro nem porte, né, fatalmente ele não tem conhecimento técnico para lidar com o armamento. Olha, as reclamações são muitas. Quem anda por Patos de Minas já percebeu a sujeira das ruas em toda a cidade. Já tem uma semana que não é feita a varrição. De vassoura na mão, a dona de casa faz o que deveria ser de obrigação do setor de limpeza pública da cidade. A dona Elza, por exemplo, está indignada. Ela conta que há tempos não vê varredores na rua dela, que fica no bairro Eldorado. Todos os dias, ela, que já está com quase 80 anos de idade, é quem varre a rua em frente à casa dela e da filha, que fica próxima à prefeitura. Quem que aguenta sujeira? Eu não dou conta, não. Na minha porta fica limpinha diária. O que você acha dessa situação? É ruim demais, né? Muito ruim. Mas não está tendo recurso, né? Peleja de um jeito, não tem jeito. A cidade está esmoronando tudo, acabando, né? Ruas sujas e sem cuidado, nos bairros e no centro da cidade. Aqui na Avenida Getúlio Vargas, esse local próximo à Rua Marechal Floriano é de indignar a população. A cidade, que já teve fama de ser uma das mais limpas do Brasil, inclusive tendo a sua principal via lavada até com essência de eucalipto, hoje vive uma situação inversa. Já há uma semana, as ruas não são varridas. No centro, o que se vê é lixo acumulado. A empresa que mantinha a capina e varrição em contrato emergencial encerrou as atividades em 1º de abril e os 180 funcionários foram dispensados. Apenas a coleta do lixo é mantida. A licitação para a contratação do serviço foi suspensa e, por enquanto, não há previsão de quando irá acontecer. Isso é uma pouca vergonha. O centro da cidade, se não me imundice dessa, que não pode acontecer, né? Não é? Pior que não sabe nem quando é que vai resolver a situação. Aí eu vi falar que é no mínimo 30 dias, daqui 30 dias não vai ter nem jeito de andar aqui em Patos de Minas, mas está parecendo uma selva. E enquanto a solução não vem, pessoas como a dona de casa Lázara Borges fazem a limpeza de pelo menos a varrição da porta da casa dela. Eu varro a dela porque ela trabalha, né? Da vizinha, né? Da vizinha. E a da senhora? E a minha.
Nunca deixei sujo, não. Tanto quando tinha varredeira, elas pulavam de lá até aqui. Não varria, não. Mas quando tinha? Já tem muito tempo que não Quando aparece. tinha. Já tem muito tempo que não aparece varredeira por Tem aqui. muito tempo. Olha, e a Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria Municipal de Governo, emitiu nota de esclarecimento à imprensa sobre a situação da contratação dos serviços de limpeza pública. Diz a nota, abre aspas, após recebimento da notificação, o município de Patos de Minas enviou seu corpo técnico ao TSE de Minas para tomar conhecimento dos autos, o qual foi originado após a denúncia do vereador Francisco Franchiani, que se utilizou de documentos desatualizados, os quais já haviam sido ratificados mesmo antes da denúncia. Observa-se que o denunciante defende a tese de que os preços praticados pela administração eram defasados e não iriam remunerar de forma satisfatória a empresa vencedora. De posse do conteúdo do processo, informa. Dos 7 quesitos apontados na denúncia e analisados pelo setor técnico do TSE, apenas 3 foram constatadas pela unidade técnica como possivelmente irregulares de conformidade com a denúncia. Após o quesito do lote 1 do certame, que trata da coleta e destinação final dos resíduos comerciais e residenciais, foi motivo para a suspensão do procedimento licitatório, o qual trata dos serviços de coleta e destinação final do lixo comercial e residencial. 3. Observa-se que, por indução a erro do conteúdo da denúncia, o corpo técnico do TSE entendeu que a administração havia homologado aquele lote com preço acima do estipulado no edital, o que de fato não ocorreu, haja vista que a administração, por meio da CPL, Comissão Permanente de Licitação, no dia 14 de março, no momento da abertura das propostas, constatou que o preço apresentado pela única concorrente, qual seja Limpebras, estava acima do máximo estipulado pelo certame no dia 16 de março de 2016, a empresa foi declarada desclassificada. Tais informações, contendo o resultado da licitação, podem ser confirmadas através do portal eletrônico da Prefeitura e no DOI-MG, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Concluindo, a administração informa que, embora os contratos referentes aos lotes 2, que trata de coleta e destinação final de resíduos hospitalares, e o lote 3, que tratam de varrição e capina de vias públicas, estejam devidamente assinados em 31 de março de 2016, irá acolher a determinação do Tribunal de Contas, suspendendo o certame até a decisão final daquele órgão. Fecha aspas. Assina a nota Pércio Ferreira de Bato, secretário municipal de governo. E ainda hoje, aqui no NTV News, você irá conferir. Unipan, em parceria com IFTM, promove Café com História. E no nosso quadro de receitas, você vai aprender a fazer um pudim de chocolate diferente. A UAITEC Patos de Minas está realizando até o dia 29 desse mês inscrições para cursos de espanhol e inglês. As aulas serão presenciais. Para o curso de espanhol serão 2 turmas, às segundas e quartas, de 17 às 18 horas e das 18 até às 19, repetindo, segundas e quartas, das 17 às 18 e de 19 até às 20 horas. Para o curso de inglês, 2 turmas, terças e quintas, de 17 às 18 e de 19 às 20 horas. As inscrições deverão ser feitas diretamente no site da UAITEC. Quer anotar? www.waitec.mg.gov.br. Para Patos de Minas, serão 20 vagas para cada curso profissionalizante. E a URT irá jogar amanhã em Patos de Minas contra o América Mineiro no estádio Zama Maciel. A partida está marcada para as 16 horas e é válida pela última rodada da primeira fase da competição. A Celeste deve entrar em campo com um time bem diferente do habitual. O técnico Ademir Fonseca quer poupar jogadores. O zagueiro Daniel Marques, os meias Carlos Magno, Gabriel Davis, Rodrigo Pessebon e Marco Antônio, além dos atacantes Balotelli e Rafael Magalhães, com 2 cartões amarelos,
não jogam. Os laterais Kelvin e Rodrigo Crasco, o volante Pierre, os atacantes Alexandro, Nadson e Pedrinho podem atuar contra o América. O empate contra o Coelho deixará o RT em terceiro lugar. Nesse caso, o Trovão enfrentaria o Atlético Mineiro na fase semifinal, com o primeiro jogo tendo o mando de campo na Celeste. Se o RT for derrotado pelo Coelho, o time patense terminaria em quarto lugar e jogaria a semifinal contra o Cruzeiro, tendo o mando de campo no jogo de ida. Se o RT for a única representante do interior nas semifinais, conquistará o título de campeão do interior. O curso de História do Unipan, em parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, promoveu neste sábado o evento Café com História. A importância da pesquisa foi um dos temas abordados. Essa é a primeira edição do evento Café com História, com a presença de alunos do curso de História do Unipan, do IFTM e profissionais da área. Como a questão da pesquisa ela é muito viva no curso de História, a gente pensou em materializar um momento em que pudéssemos socializar essas pesquisas. Então, o Café com História nasceu assim, até de uma forma muito espontânea. Os professores no colegiado, eles sugeriram que a gente, uma manhã, por exemplo, por mês, que pudéssemos dar visibilidade às pesquisas que os nossos alunos produzem. E aí o que a gente fez? Nós articulamos isso a um momento de uma reflexão mais sistematizada sobre a pesquisa histórica mesmo. Então a gente dividiu o tempo em uma manhã em dois momentos. O primeiro momento, que consiste numa palestra de um professor, do Unipan ou não, um convidado, e no segundo momento a divulgação desse seminário de pesquisa. Cada aluno ele apresenta a sua proposta de pesquisa. Café com História contou com a presença do professor Luiz Fernando Tosta. O profissional falou sobre a importância da pesquisa para a formação do professor de História. Tentei aqui trazer para os professores, para os futuros professores, a importância de se trabalhar a pesquisa junto aos seus alunos quando eles realizarem suas atividades. Por quê? Porque a pesquisa traz uma série de benefícios para a formação do aluno. Independente dele se formar um pesquisador ou não, em qualquer profissão, em qualquer atividade que ele vai existir, a pesquisa ela vai contribuir para o seu desenvolvimento. Então, meu objetivo foi trazer um pouco da importância da pesquisa realizada junto aos alunos e conduzida por professores. O educador Matheus Paulo atua na área há 1 ano. Ele aproveitou a oportunidade para uma troca de experiências. Essa questão da participação ativa é importante até mesmo por causa da formação continuada, porque uma vez que a pessoa se ingressa na área da educação, ela tem que manter-se sempre atualizada. As mudanças são constantes, a evolução do que acontece tanto na sociedade brasileira quanto no mundo não para, está sempre desenvolvendo. Então, isso que é o importante. O professor tem que vir, tem que se formar, tem que continuar na área de formação, investir nos cursos de pós-graduação e, claro, na pesquisa, tanto na área acadêmica quanto na sua área de atuação. O aluno do 5º período de História, Gabriel Santos, sentiu a necessidade de participar da atividade para aprimorar os conhecimentos dele. Um modo de você se aprimorar como pessoa, como pesquisador e como professor, e está ajudando na formação teórica, geralmente foi o que foi passado aqui na comunicação oral, justamente para estar para o professor como que é importante ele se envolver na pesquisa para não ficar desatualizado, para conseguir mostrar para o aluno a importância da história para a vida dele, não ficar algo só teórico e desinteressante as suas aulas. E sábado é dia de receita aqui no LTV News. Hoje vamos ensinar você a fazer um pudim de chocolate diferente que leva uísque. A reportagem é da equipe do Minas Rural da Emater. Olá pessoal, meu nome é Matheus Batista e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma sobremesa deliciosa, o pudim de chocolate com uísque. Se um dia você estiver um pouco para baixo e comer essa sobremesa, tenho certeza que você vai se animar na hora. É muito simples, é muito fácil, vocês vão adorar. 500 ml de leite integral, 50 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 60 ml de uísque, 5 ml de extrato de baunilha, 100 gramas de chocolate meio amargo, biscoito amanteigado para finalização.
Primeira coisa a se fazer para preparar esse pudim é partir o nosso chocolate. A maneira mais fácil de fazer isso é enquanto ele ainda estiver na embalagem, você bate ele contra a mesa. Depois, quando você abrir, ele já vai estar um pouco quebrado. Aí, é só finalizar com uma faca. Agora com o chocolate bem partido, eu vou reservá-lo e começar a preparar o pudim. Eu tenho aqui uma panela comum, onde eu vou começar a aquecer o meu leite. São 500 ml de leite integral. Use sempre o leite integral, não use desnatado. É uma sobremesa, a gente vai misturar com chocolate, não tem por que tentar ser light aqui nesse momento. Eu vou colocar também 2 colheres de açúcar cristal. 1, 2 e 1 colher de farinha de trigo. Eu estou colocando a farinha de trigo enquanto o leite ainda não está quente. E a razão de eu fazer isso é para que ele não fique empelotado. Nesse ponto, eu vou adicionar o uísque ou outro destilado da sua preferência. Funciona muito bem com conhaque também, ou até mesmo a nossa cachaça. Eu vou adicionar também a baunilha e continuar mexendo sempre. Você vai notar que com o tempo esse creme começa a engrossar. Quando isso acontecer, é a hora de colocar a manteiga. Com a manteiga na mistura, eu vou abaixar o fogo, porque eu não quero que ela queime, só derreta. Com a manteiga derretida, é hora de pegar o chocolate, que eu parti mais cedo, e colocá-lo na mistura. Todo o chocolate vai para a panela. O aroma nesse momento é incrível. Dá para sentir o chocolate, dá para sentir o uísque, dá para sentir a baunilha. Após aproximadamente 1 minuto mexendo, a gente percebe que o pudim já está na consistência ideal. As bordas já começam a borbulhar e a consistência é de um creme mais grosso. Como o pudim já chegou no ponto, eu posso desligar o fogo e substituir o meu batedor por uma colher. Com a colher dá para sentir melhor a textura. E agora só nos resta colocar nos potinhos ou nas canecas. Eu vou trocar a minha colher por uma concha para facilitar e vou começar a servir. Ele pode ser servido quente ou frio. E agora para finalizar com o biscoito. Espero que vocês gostem. Bom apetite! Legal, né? E daqui a pouco vamos conferir um resumo dos principais fatos da semana em Patos de Minas e região. O Hospital das Clínicas de Belo Horizonte desenvolve novo aplicativo para ajudar na aplicação de medicamentos para quem tem diabetes. E o Hospital Regional Antônio Dias vai mudar o horário de visitas a pacientes internados no CTI adulto. A partir de segunda-feira, dia 11 de abril, o horário de visitas do CTI será das 13 às 15 horas, podendo visitar o paciente internado 4 visitantes, entrando 2 por vez. Os 2 primeiros visitantes receberão os esclarecimentos quanto ao estado geral do paciente, passados pelo médico no interior do CTI. Às 10 horas, será passado ao familiar o boletim simplificado pela recepção administrativa. O Hospital Regional também informa que não passa notícias pelo telefone do estado de saúde dos pacientes internados. E por falar em saúde, já está quase pronto o aplicativo que ajuda profissionais da área a medicar pacientes com diabetes. A ferramenta é desenvolvida por médicos do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Há um ano, Brida faz uso de uma bomba que injeta insulina no corpo 4 vezes ao dia. O aparelho fornece a quantidade exata de acordo com o nível de glicose no sangue e com a quantidade de carboidratos que ela come. Nisso, ela tem que ficar de olho e até baixou 2 aplicativos para esse controle. Só que um deles é em inglês e o outro é difícil de mexer. Desse jeito, eles não ajudam muito.
A dificuldade muitas vezes é o controle, porque tem muita gente que não consegue controlar muito bem o diabetes e sempre acaba tendo algumas complicações. Quem sofre de diabetes tem que fazer controle rigoroso de alimentação e glicose. Isso envolve também horas marcadas para tomar remédios e a dosagem deles. Nos Estados Unidos, há pelo menos 5 aplicativos que orientam os pacientes. Até para os profissionais de saúde, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores do Hospital das Clínicas da UFMG está desenvolvendo um aplicativo que promete ser uma mão na roda. Os médicos vão poder fazer uso da ferramenta para entender melhor a particularidade de cada paciente. Ele foi desenvolvido para médicos e enfermeiros e para ser usado como uma ferramenta de suporte à decisão. Frente às variáveis clínicas do paciente, e tanto as variáveis clínicas quanto exames laboratoriais e as medidas da ponta de dedo, o que fosse carregado de informação clínica ali naquele aplicativo, existe uma árvore de decisão dentro dele que permite orientações em relação a vários aspectos do tratamento. O projeto do aplicativo é pioneiro no Brasil. Acho que é de muita importância essa possibilidade de aproximar via tecnologia o paciente ao profissional, ao médico, e dar esse ganho ao paciente e ao médico num trabalho melhor a cada dia. O aplicativo será desenvolvido também para que médicos e pacientes possam se comunicar. A gente envia SMS para o paciente, corrigindo algumas condutas do paciente. A gente também envia para ele mensagens informando datas para novas consultas, datas de exames, e a gente recebe do próprio hospital resultados do exame e alimenta esse sistema de forma que o paciente pode saber se a conduta dele está correta ou não. E depois de tantos acontecimentos, vamos a um resumo de notícias do que aconteceu na semana em Patos de Minas e região. A semana começou com festa dos torcedores, jogadores, comissão técnica e diretores da URT. Após 11 anos, a equipe volta a disputar a semifinal do Campeonato Mineiro e ainda pode conquistar uma melhor colocação. Amanhã a equipe entra em campo contra o América em casa. A partida está marcada para as 16 horas. Os buracos nas ruas de Patos de Minas voltam a ser alvo de reclamação de moradores. Na Rua 12, no bairro Bela Vista, muitos têm que improvisar para ter acesso às suas casas. Eles cobram solução. Eles tomam providência e vêm aqui vendo a situação. Os motoristas, tem um motoqueiro que cai aqui no buraco aqui da enxurrada, já uns 2 já andou caindo, carro, já quebrou para-choque aqui. Investigações da Polícia Civil chegaram até o suspeito da tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de março em Lagoa Formosa. Antônio Soares Amaral, de 60 anos, foi apresentado como autor de ter disparado contra José Délcio Fernandes de Andrade, de 68 anos. A motivação, a vítima alega desconhecer os fatos pelos quais isso veio acontecer, apesar do autor, na sua versão, imputar um possível relacionamento da vítima com a sua mulher. O caso, que ganhou repercussão, a advogada criminalista Rafaela Araújo Dias foi condenada a 3 anos de prisão pela Justiça de Patos de Minas por ter cometido crimes de exploração de prestígio no ano de 2014. A pena foi convertida em multa e prestação de serviços à comunidade. A decisão foi proferida pelo juiz Tenório Silva Santos e cabe recurso. Prefeitura de Patos de Minas e Empresa de Vigilância TBI Segurança não entram em acordo na negociação de dívida do município e funcionários seguem cumprindo aviso prévio. Provavelmente no dia 23, os postos da Prefeitura estarão sem vigilantes. Executivo não encaminha projeto de lei do reajuste dos servidores firmado durante a Assembleia à Câmara Municipal. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determina a suspensão da licitação realizada para a contratação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo realizada pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O órgão encontrou irregularidades na concorrência. Ou o serviço estava superfaturado o ano passado, quando se pagava 110, ou o serviço está inexequível agora por R$ 83. Tragédia em família. Bebê de 19 dias morre asfixiado com leite materno. O fato aconteceu no bairro Ipanema. Não foi poupado esforço, foram viatura do bombeiro, do SAMU
3 equipes de profissionais da área de primeiros socorros, da medicina. Infelizmente, não conseguimos êxito na reanimação do recém-nascido. Pai, mãe e filho acusados de roubo em fazendas na região são presos com verdadeiro arsenal. As armas e munições foram apreendidas em 2 propriedades rurais no município de Rio Paranaíba. Polícia Militar consegue prender 2 homens suspeitos de ter furtado cerca de R$25 mil em dinheiro e joias. O crime aconteceu na rua Santa Cruz. Caminhão é roubado e motorista feito refém na Avenida JK. Os bandidos armados fugiram levando uma carga de defensivos agrícolas avaliada em R$900 mil. Polícia Militar encontra cofre vazio em meio ao mato no bairro Alto da Colina. Ele havia sido levado de uma chácara próxima à cidade. Dentro dele estava cerca de R$500 mil. Polícia Militar registra o 3º caso de violência sexual contra mulheres em Patos de Minas em apenas 10 dias. Grave acidente é registrado na BR-365 e motociclista Cirineu Rocha Bento, de 60 anos, morre ao tentar atravessar a via e ser atingido por automóvel. Ia 2 carretas subindo para Patos de Minas. Só que essas carretas inibiram a visão dele e ele atravessou. Foi quando esse Ford Del Rey seguia sentido Varjão, colidiu com a moto e infelizmente o senhor Cirineu veio a óbito. E daqui a pouco, Hospital Atual promove curso para gestantes. E uma notícia triste neste nosso último bloco aqui do NTV News. Uma adolescente foi morta a facadas agora à tarde no centro da cidade de Lagoa Grande. O crime aconteceu na Praça Dalto Araújo, no centro da Terra do Leite, durante uma briga. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas acionaram os policiais após o assassinato. A vítima, o jovem conhecido por Breno Santarém, morreu no local. Outra pessoa foi ferida e encaminhada ao Hospital Municipal de Lagoa Grande. Não foi informado o estado de saúde da pessoa ferida. A Polícia Militar conseguiu apreender um menor de 17 anos, autora dos golpes de faca que matou Breno Santarém. E a PAI de Patos de Minas realiza amanhã, de 8 às 11 horas, na quadra poliesportiva da instituição, um bazar. Serão oferecidos produtos novos e usados, roupas, sapatos e acessórios em geral. Os preços irão variar de acordo com o produto, de 50 centavos a R$ 5,00. O dinheiro será usado no trabalho da instituição. A maternidade é uma das grandes bênçãos da humanidade. Esperar aquele ser por 9 meses, se preparar para a hora do parto, é um momento sublime na vida da mulher. Mas a gestante precisa tomar alguns cuidados especiais. Pensando nisso, o Hospital Atual promove o primeiro curso para gestantes do Alto Paranaíba. A gravidez pode ser emocionante, assustadora, desconfortável, surpreendente ou todas as anteriores. Se você, como a maioria das mulheres, a sua maior preocupação é chegar ao fim de sua aventura de 9 meses com um forte e saudável recém-nascido em seus braços. O universo da maternidade é tão amplo que, mesmo entre as mães que já tiveram outros filhos, sempre há uma novidade para aprender. Para as marinheiras de primeira viagem, a gravidez é um momento de um turbilhão de dúvidas. A Luciane Maciel está grávida de 19 semanas. Essa nova etapa da vida dela foi toda planejada. Fiquei 1 ano sem tomar remédio, né? Eu tinha parado há 1 ano, então a gente já estava realmente planejando engravidar. Não esperava que fosse tão rápido, porque ele descobri que eu tinha alguns problemas. Então, acreditava que talvez fosse demorar um pouco mais para a gente conseguir uma gravidez. Mas, né, quando eu fiz 1 ano que eu tinha parado de tomar remédio, aconteceu. E agora estamos aí abençoados com a Luísa que vai chegar. Mesmo com tudo planejado, quando Luciane descobriu que estava grávida, ela teve várias reações. E uma delas, o medo. Tudo que pensar que grávida tem, eu tive. Medo, a dificuldade de aceitação. Será que eu estou mesmo grávida? Não estou, mas eu quero, não quero. Tudo isso passa pela cabeça da gente. Esses sentimentos, eles, né, contribuem muito para a gente ficar bem mal no início.
Mas, de acordo com a psicóloga Enelice Gonçalves, esse sentimento é normal durante os primeiros meses. A gente chama de crise da gravidez, né? E toda crise ela é necessária e é favorável, né? Porque é uma necessidade de mudança, né? Então, a crise ela foi feita para mudar. Então, e quando você está em crise, as defesas estão baixas, né? Então a possibilidade, né, da pessoa aceitar ajuda é mais fácil. Então existem muitas transformações assim de ansiedade, de medo, temores, né? E no terceiro trimestre já vem outras preocupações, já com o parto, né, com as dores do parto, como é que o bebê vai nascer, se ele vai nascer perfeito, se ele como é que vai ser? Será que eu vou dar conta de cumprir o meu papel de mãe, né? Então, são outras preocupações. Não somente a Luciene, mas outras gestantes acompanhadas participaram do curso de gestantes. Diversos temas foram abordados. Em Patos de Minas, foi realizado pela primeira vez. A gente sabe que a gestante precisa de informação, né? Sobre o pré-natal, as alterações que ela apresenta durante uma gestação, né? Exames que devem ser feitos, como é que trabalha a cabecinha, né? Uma das coisas muito importantes para a gente falar da gestante é a parte emocional, né? O que altera na cabeça da mãe, aquele período que ela tem medo, né? Ela tem medo, tem uma fragilidade emocional, né? O medo do aborto no primeiro trimestre, a ansiedade quando está chegando na proximidade do parto, né, do nascimento, se é cesárea, se é parto normal, né? Então, esses foram tópicos bastante importantes. A gente falou da gestação como um todo. Além de todos os cuidados, é preciso sempre de um apoio. O pai coruja, Lelis Menezes, conta da sensação da descoberta da gravidez de Luciene. Primeira sensação de medo, né? É isso mesmo, está acontecendo, mas depois vem a alegria, né? Poxa, eu vou ser pai, então... Aí, como se diz, a gente fica orgulhoso, né, de estar vindo a criança para alegrar mais a vida do casal. I think I'm ready, I hope I'm ready for something new. Que legal, hein? Boa sorte aí, né, a todas essas participantes do curso. O NTV News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha na segunda-feira. Eu estarei com você no Telejornal 30 Minutos, às 11h30 da manhã. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana.